Olá, sejam muito bem-vindos a mais um workshop da Unieducar. E nesse workshop vamos falar sobre as práticas ESG e a sua importância nas empresas. Um tema super atual que precisa ser discutido. E nesse primeiro bloco vamos falar sobre ESG, ambiental, social e governança. O que é exatamente a ESG? Quem fala com a gente sobre isso já está aqui ao meu lado, Jade Brown, ela que é professora, também advogada, tem várias especializações. Seja muito bem-vinda, Jade. Olá, boa tarde, bom dia, boa noite para quem estiver nos assistindo, né? Esse tema é muito interessante, agradeço a oportunidade de estar falando dele aqui na Unieducar, porque o Brasil ainda está chegando com esse tema, o mundo já está falando desse tema há muito tempo, então a gente precisa começar a falar dele, principalmente por tantas mudanças climáticas, por tantos efeitos que a natureza está sentindo em decorrência do desenvolvimento, né? Então eu acho que a gente precisa falar desse tema, e esse tema para mim é agradabilíssimo de falar, porque eu atuo com ele, eu trabalho com ele e ainda é a minha tese de mestrado. Olha só, temos muito o que falar, só estamos no início. Como já disse, o nosso primeiro bloco trata sobre o que é exatamente a ESG. E a Jade pode responder. Fala pra gente, Jade. Certo. A sigla ESG, ela é uma sigla em inglês. Se você trouxer para português, ela fica ASG. Só que como a sigla está sendo muito conhecida, as pessoas preferiram continuar utilizando o ESG. Sim. Então, o ESG significa ambiental, social e governança, que são práticas para medir dentro de uma empresa como é que estão as práticas ambientais, as práticas sociais e as práticas de governança dentro das empresas, certo? Então, basicamente, essa sigla que está sendo bem conhecida e bem difundida, ela é exatamente sobre práticas dentro da empresa, entendeu? Então, quando a gente fala delas, a gente sempre lembra que são ações, são planos de ações, planejamento estratégico que a empresa utiliza para poder modificar as suas práticas. Hoje em dia a gente pensa que o ESG é só para as grandes empresas, até porque ela se tornou conhecida por conta do mercado financeiro que começou a ficar interessado nessas práticas. As empresas que tivessem essas práticas, elas acabavam ganhando relevância no mercado financeiro. Então, por conta disso, as empresas começaram a se adaptar e querer que aquelas práticas fossem também introduzidas, mas elas não são só para as grandes empresas, são para médias e pequenas empresas também. Fala com mais detalhes, Jade. Como surgiu a ESG? A ESG surgiu quando as instituições financeiras, elas resolveram se unir para agregar valor a respeito dos investimentos. Antigamente, se utilizava índices financeiros para poder levar para a Bolsa de Valores. Ou seja, uma empresa era baseada através de seus índices financeiros para saber se ela agregava, se ela diminuía, se ela valorizava, se ela desvalorizava. Era somente isso? Só índices financeiros. Só que aí, com o tempo, as próprias instituições financeiras, percebendo essa necessidade, elas começaram a discutir o tema. E através da iniciativa da ONU, teve essa reunião em 2005, onde elas resolveram, 2015, onde elas resolveram se unir para poder discutir sobre o tema, né, sobre a questão do ESG, certo? Então, quando isso começou a aparecer, foram as instituições financeiras, através da iniciativa da ONU, que resolveu falar sobre isso. E aí elas pensaram assim, eu vou começar a trazer esses benefícios ambientais, porque a gente pensa que as empresas querem lucro. Se as empresas querem lucro, a gente não vai pensar que daqui para a noite elas vão começar a investir em práticas sustentáveis, em práticas ESG da empresa. Tem que ter algum benefício. A gente não pode fugir disso. Então, a sustentabilidade existe há muito tempo. E as empresas, nem por isso, elas resolviam praticar atos sustentáveis. Só que aí, justamente depois dessa reunião, eles pegaram e decidiram agregar valor a esses índices. Aí essas instituições financeiras se reuniram através da ONU, criaram um relatório onde tinham essas práticas, incentivando as empresas a adotarem medidas ambientais, sociais de governança para reduzir impactos ambientais. E aí elas começaram a enxergar, digamos, esses benefícios, é isso? Sim, porque tem que ter retorno financeiro. Porque as empresas, a gente não pode achar que as empresas elas vão adotar medidas que não têm retorno financeiro. Então, foi necessária essa reunião para ver como é que a gente pode agregar valor, também trazendo retorno financeiro. Por isso que o destaque da ESG ele se tornou muito evidente, porque chamou a atenção do mercado financeiro.
Então, o mercado financeiro começou a perceber que essas empresas, que elas tinham essas práticas, elas tinham mais valor e elas tinham mais confiabilidade. Então, assim, qual a empresa que não quer se destacar por estar sendo, contribuindo com o meio ambiente, contribuindo com o social? Toda empresa quer isso. Então, assim, eles conseguiram perceber que eles estavam ajudando o meio ambiente, estavam tendo essa colaboração e, em contrapartida, estavam tendo valorização de mercado. E hoje em dia, né, Jade, só abrindo aí um parênteses, as pessoas, os clientes, né, os consumidores, eles estão observando isso, né? Eles observam se aquela empresa que eles vão, se naquela empresa que eles vão comprar, consumir, de fato é uma empresa sustentável. Pensa no meio ambiente, né? Pensa no outro, né? Cuida dos seus funcionários. Então, isso também é, digamos, decisivo na hora da escolha do cliente. Se você trouxe um ótimo ponto, porque a geração Z, que é essa nova geração, antigamente não, as pessoas queriam comprar barato, as pessoas queriam comprar bons produtos, mas queriam valorizar muito a questão de preço. Essa nova geração, ela valoriza muito qualidade. E aí essa nova geração, ela já procura produtos, muitas vezes foi feita uma pesquisa, não lembro o nome do instituto, mas foi feita essa pesquisa, percebendo que essa nova geração, ela preferia pagar um pouco mais caro por um produto que era produzido por uma empresa que se preocupava com o meio ambiente, que se preocupava com o social, que se preocupava com a questão das lideranças, por conta dessas práticas que foram percebidas na empresa. Então, assim, as pessoas preferem pagar um pouco mais caro, né, por esse produto produzido por essa empresa, muitas vezes do que pagar por um produto que é produzido por uma empresa que tem a fama de poluir, desmatar. Então, assim, você nota esse movimento dos consumidores. Então, além de agregar valor, você agrega valor a todos os aspectos, não só ao aspecto do mercado financeiro. Eu gosto de trazer um exemplo fantástico quando você pensa na Natura, por exemplo, essa empresa. Você pensa o quê? Você pensa assim, a Natura seria capaz de degradar o ambiente? A Natura conseguiu trazer essas práticas, tanto que quando a gente pesquisa, ela está no topo das práticas ESG, porque a questão da ESG não é só ambiental, questão social, é questão interna das práticas dentro da empresa. É um conjunto de coisas. Exatamente. Né? Então a gente não pode esquecer que essas práticas, elas não são só condutas que vão ganhar valorização no mercado. Existe um sistema, e esse sistema vai sendo afetado. E é interessante a gente falar nesse momento de pandemia, onde a gente passou por esse momento, onde as práticas, elas já tinham uma evidência antes da pandemia. Só que aí elas agregaram muito valor porque as pessoas perceberam a importância que uma simples questão podia movimentar o mundo inteiro. Não só a questão de saúde, mas questões ambientais também. Então isso começou a ganhar mais ainda evidência do que já era, né? Porque a gente está falando a nível global. O ESG é conhecido muito a nível mundo. Ela já é muito utilizada. O Brasil, eu costumo dizer que ele está engatinhando ainda, né? Por quê? Porque muitas empresas ainda não têm dinheiro para poder investir. Muitas vezes não acreditam, porque a sustentabilidade, ela existe há muito tempo. Só que era um termo meio em desuso. Não vou ser sustentável, para quê? Por quê? O que eu vou ganhar com isso? Tinha muito esse pensamento. Exatamente. E aí essa sigla, ela veio como uma esperança de que as empresas pudessem implementar o ESG e a sustentabilidade nas suas organizações. Jade, e como a sigla ESG se tornou popular no Brasil? No Brasil ela se tornou popular porque o próprio Brasil está percebendo a necessidade de cuidar do meio ambiente, né? E está sentindo essa necessidade. O mercado financeiro no Brasil, ele ainda é muito pequeno comparado a nível mundial. Então as empresas, elas estão em busca de se tornar referência no mundo, no mercado financeiro. Então aí elas, porque assim, não adianta a gente fugir. Começa desse incentivo do mercado financeiro. Só que a gente não para ali, a gente continua. E o mercado financeiro vai para a sociedade, porque esse movimento ele se retroalimenta. Se eu tenho as práticas dentro da empresa, que é um pedacinho, e aí eu consigo afetar a sociedade recebe e acaba consumindo mais. Você acaba fazendo com que esse processo aconteça de forma muito gradual, que é o que está acontecendo no Brasil. Cada vez mais as pessoas estão falando mais de ESG. Por quê? Porque as práticas estão se tornando importantes dentro das empresas. E as pessoas estão percebendo que não é apenas um agregar valor, um tornar uma vantagem competitiva. Na verdade, elas estão contribuindo para as futuras gerações, que é uma coisa que já a Constituição Federal já dizia há muito tempo atrás. E para a gente finalizar esse bloco, Jade, eu queria saber qual a relação das práticas ESG com a Agenda 2030. É um tema complicado e maravilhoso, porque eu sempre costumo falar, toda vida que eu gosto de trazer essas questões ambientais para as empresas,
que muitas delas não conhecem a Agenda 2030. A Agenda 2030, na verdade, ela é eu costumo dizer que ela é um roteiro para o mundo. Enquanto o ESG, eu vou até fazer esse comparativo rápido, enquanto o ESG ele é utilizado dentro das organizações, ou as ODS, a Agenda 2030, ela é a nível global, ela é para tudo, ela é para mim, para você, ela é para as escolas, para as instituições públicas, privadas, para todos os lugares. Então, é uma espécie de roteiro que foi criado para que as pessoas pudessem saber como que poderiam produzir, conduzir através desses aspectos da agenda, das ODS que pertencem à Agenda 2030. Já, o que é essas ODS? As ODS, Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, que é composto de 17 objetivos e 169 metas voltadas para o desenvolvimento sustentável. Então, essa agenda foi criada em 2015 para que em 2030, por isso que ela fala Agenda 2030, que a gente pudesse chegar nesse ano com novas perspectivas. Então, essa implementação nas empresas do ESG, ela colabora com a Agenda 2030. Então, muitas vezes, as empresas utilizam esses objetivos e metas para que possam implementar dentro da empresa, para que elas possam sim contribuir com o ambiente, com a questão da Agenda 2030, com a questão do desenvolvimento sustentável e assim, de uma forma geral, sabe? Então, eu acho que a Agenda 2030, na verdade, é um ponto crucial quando a gente fala de ESG. Olha só, que bacana. É um tema tão relevante, né, gente? E olha, o nosso primeiro bloco acaba por aqui, mas já, no segundo bloco, vamos falar sobre sustentabilidade aqui no workshop sobre ESG, as práticas e a sua importância nas empresas.